Vejo que esse é o caminho atual. Então, naturalmente, está sendo implantado, né? E, naturalmente, melhorias virão, aperfeiçoamento terão que vir. Essas fake news denigrem a imagem de uma pessoa da noite para o dia. E eu fico assim preocupado, porque não tem uma regulamentação muito forte ainda sobre isso. As redes são muito abertas, parece que é terra de ninguém, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast da o Legalcast da Fiorotti Advogados. Nós estamos hoje com uma pessoa especial que ele é de experiência na área jurídica. Eu acho que pouca gente tem como ele aqui no Espírito Santo. Ele tem experiência tanto na advocacia quanto na magistratura e agora volta para a advocacia depois da aposentadoria. E advogando de forma plena, trabalhador, gente que sabe o que está fazendo. Estamos aqui com o desembargador Adalto Tristão. Desembargador, para mim é uma honra tê-lo aqui. Eu, desde muito novo, desde que fazia faculdade, conheci o trabalho do senhor e tinha uma admiração muito grande e aprendi a admirá-lo. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui recebendo o senhor para uma entrevista. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de alguma experiência nossa nessa E muita vida experiência jurídica. o senhor tem. Tem. Primeiro, me fala uma coisa, o senhor é daqui do Espírito Santo? Sou do Espírito Santo, do interior do estado. Eu nasci numa pequena vila chamada São Francisco Xavier, em Afonso Cláudio. Afonso Cláudio. Fica a 13 quilômetros da cidade e de lá eu morei lá por até 11, 12 anos em Afonso Cláudio. E depois veio para Vitória? Depois para Vitória. Mas veio para estudar? Vim para estudar, para continuar os estudos. Lá nessa vila de São Francisco, só tinha escola até o 4º ano, antigo primário. Sei. Dali tinha que ir para a cidade, fazer o concurso de admissão e ir para o ginásio. Começar o ginásio, hoje, 5ª série e tal. Então, fui para Afonso Cláudio. De lá, meu pai mudou por uns tempos para Linhares. Morei um período em Linhares. Estudei também em colégio estadual, em Afonso Cláudio era estadual, e em Linhares também. E depois me mudei para Vitória e também fui estudar no colégio estadual do Forte São João. Olha, aqui em Vitória. Aqui em Vitória. E me fala uma coisa, como é que veio a carreira jurídica na vida do senhor? O que te levou a buscar a carreira jurídica? A intenção inicial tinha em mente submeter a um exame para o curso de medicina. Eu tinha alguns parentes nessa área e tinha a ideia de fazer exame para medicina. Mas, enquanto eu me preparava no curso preparatório para o vestibular de medicina, surgiu a oportunidade de um trabalho. Eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça como taquígrafo do tribunal. Então, eu vendo os julgamentos diários, anotando os julgamentos, e surgiu, então, a ideia de dar uma guinada e me submeter ao vestibular de Direito. Então, eu me transferi para o Colégio Americano, fiz um curso preparatório breve para Direito e me submeti e fui aprovado no curso de Direito da UFES. E aí, mas o senhor continuou trabalhando como taquígrafo e fazendo a faculdade de Direito? Perfeitamente. Por 5 anos eu trabalhei, estudei e trabalhei no Tribunal de Justiça como taquígrafo, como chefe da taquigrafia. O fato de trabalhar no tribunal deu uma experiência na faculdade muito grande, eu acho, né? Muito grande, porque eu via julgamentos diariamente, né? E com olhos, né, de aprender realmente, aliar a teoria aprendida na faculdade
a prática que eu via nos julgamentos diários. A importância do estudante de direito fazer um estágio, trabalhar na área, né? Isso também ajuda muito o estudante, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Isto é essencial, a meu sentir. Durante o tempo que eu fui professor em Colatina, na Faculdade de Direito, hoje Unesc, e na Universidade de Vila Velha, por longo tempo. Eu sempre, orientava os alunos, desde segundo ano em diante, para frequentar os foros, os tribunais, assistirem julgamento pelo Tribunal do Júri. Eu acho de suma importância aliar a teoria à prática. Isso sim. Mas e depois que o senhor formou, o senhor foi advogar, não foi? Sim. Assim que eu terminei o curso, eu me submeti a exame de ordem, que na época existia, e fui aprovado, muito bem classificado, aliás, e então eu pedi exoneração no Tribunal de Justiça e fui trabalhar no norte do estado. Não, muito bem classificado não, foi em primeiro lugar. Eu sei que foi. Foi em primeiro lugar, eu acho que pela letra A, né? Não, Adalto, não. Tem certeza que não. O presidente da ordem era o advogado Manuel Moreira Camargo, pai do doutor Fernando Camargo, e realmente foi um exame difícil. Participou da banca o doutor Sérgio Bermudes. Já naquela época, o doutor Sérgio Bermudes. Já famoso. É mesmo? E estava aqui passeando na casa do pai. Porque ele é de Cachoeiro, né? Exatamente. E o doutor Manuel o convidou para participar da banca. Então, realmente um exame difícil, mas foi tudo bem. E foi tudo bem no exame? Foi, tudo né? Bem, tudo bem. Mas passou em primeiro lugar, eu tenho certeza. É verdade. Porque já me falaram que foi. Foi em primeiro lugar, mas talvez pelo nome, né? Adalto, ele deixou a letra A. Tem certeza que não foi. Agora me fala uma coisa, depois que o senhor passou no exame da ordem, o senhor não podia estar continuando no tribunal como está aqui, porque é incompatível, né? Exatamente, eu tive que pedir exoneração, embora eu fosse efetivo, concursado no tribunal, eu pedi exoneração e aí sim peguei a carteira da ordem e surgiu uma proposta de trabalho no interior do estado, como procurador-geral da Prefeitura de Pancas, e fui trabalhar assim no norte do estado, Colatina, Pancas, né? Em toda a região, e muita coisa no tribunal também. Mas eu digo uma coisa para o senhor, eu sou de Colatina, e nessa época, eu nasci em 73, mas quando eu era criança, na década de 80, todo mundo tinha medo de ir em Pancas, porque Pancas era terra de gente brava, e o senhor foi para lá. O senhor não teve medo de ir para Pancas? Não, eu nasci em Afonso Cláudio, que também tinha fama de ter, mas não, era um pessoal muito correto, pessoal amigo, eu não tive nenhum problema na convivência com aquele povo, que aliás eu fui adotado por Pancas, né? Que legal. Nasci em Afonso Cláudio e fui adotado por lá. Que legal. E depois me conta uma coisa, o senhor ficou quanto tempo lá em Pancas? Na verdade, eu fui para lá com a intenção de ficar 2 ou 3 anos e fazer concurso para o Ministério Público. E eu tentei o Ministério Público, mas a minha inscrição não foi deferida, porque eu ainda não tinha o tempo necessário para prestar o concurso. Então, logo depois, surgiu um concurso para a magistratura. E eu fiz o concurso para a magistratura e fui aprovado, também talvez por causa da letra, fui aprovado em primeiro lugar também, no concurso de juiz. O senhor fica falando que é por causa da letra, mas não é. Mas aí me fala uma coisa, o senhor foi de Pancas, ficou lá, depois o senhor saiu de lá e veio direto para Vitória? Em Pancas, durante o tempo que eu advogava, teve um problema lá também no colégio, escola de primeiro e segundo grau, escola normal, tudo, e eu acabei sendo convocado para ser diretor da escola também. Diretor da escola, procurador do município, diretor da escola? Que legal! Eu prometi ficar na escola por 6 meses, um ano,
acabei ficando 5 anos. Nossa, então deu certo. Deu certo e também fiz grande amizade com pessoa, com alunos, com pai de alunos, e foi uma experiência muito interessante. Não, e essa experiência serve para a vida toda, né? Não sim, adianta que com certeza. Experiência de conhecimento. E aí o senhor veio para Vitória. Você vim para Vitória. Assumir a magistratura em Vitória. Exatamente. Aí, quando eu fui para Pancas, eu fui ainda solteiro, apesar de noivo há 7 anos, minha esposa, a Rosalina, e aí vim para Vitória já casado, né? E então casei aqui em Vitória, né? E depois eu vim para ficar como juiz substituto e fiquei na capital em razão da classificação. Eu fiquei na Serra por um bom tempo, por cerca de 1 ano, né? E depois veio a promoção por merecimento. Aí eu fui para Mucurici, minha primeira comarca como titular, como juiz titular. E era é longe também, viu? Longe, uma viagem. É longe hoje, imagina aquela época. E na época a estrada de Conceição da Barra para frente, do povoado chamado Sayonara, dali para frente era estrada de chão. Nossa. Era penoso. E tinha um colega que era juiz de montanha, o Zé de Aquino Perpétuo, um grande magistrado, depois foi para a Justiça Federal, e eu compartilhava as viagens com ele. A gente ia uma vez num carro, outra no outro. E até para fazer companhia, né? Para não dormir. Pra não... Agora, nessa época, as varas aqui em Vitória já eram varas cíveis, varas... Ou era vara única? Não, tinha as divisões já. Tinha as divisões já? Tinha varas cíveis. Mas lá no interior não, né? Não, lá era juiz único. Já era vara única. Era tudo. Tudo era vara única, né? Tudo. Isso também dá uma experiência para o magistrado muito grande, né? Porque tem que julgar processo civil, criminal, de família, de tudo, né? E você, inclusive, como diretor do fórum, né? Tudo que faltou o açúcar, faltou tudo. Você era procurado, era demandado para resolver. Também, tem que ser o gestor também. E aí, isso ficou como juiz de primeiro grau até que ano? Eu fiquei em Mucurici por cerca de 1 ano. De lá eu fui removido para Anchieta. Aí era mais do que uma promoção pela distância, né, e tudo. Eu consegui ir para Anchieta. E naquela época, era antes da Constituição de 88, a promoção, a remoção, tudo passava pelo governador. Ah, é? Pelo crivo do governador. Não era pelo presidente do tribunal? Não, o tribunal fazia a lista e o governador que escolhia. Olha só. Então, a remoção para Anchieta foi uma disputa enorme, né? Imagino. E eu consegui ir para Anchieta, e lá eu fiquei muito tempo, fiquei uns 3 anos em Anchieta. Mas morando em Anchieta ou morando em Vitória? Na época tinha um provimento da corregedoria que obrigava a morar na comarca, né? E Anchieta é muito bom, muito gostoso, muito tranquilo, né? Boa praia. E eu fiquei em Anchieta cerca de 3 anos. Anchieta, vara única também naquela época. Vara única, eu era tudo também. Essas cidades do interior, assim, naquela época, a área criminal era uma área muito delicada, né? Porque para ser magistrado naquela época, eu acho que era muito delicado. O senhor deve ter tido algum caso lá de inusitado, ou em Mucurici, ou em Pancas, ou em Anchieta, de gente que às vezes não fica muito satisfeito com uma condenação. Isso sempre acontece, né? Sempre tem. Você tinha que fingir que não tinha medo. Porque essa é boa, fingir que não tinha medo. As ameaças subreptícias e tal, elas surgiam sim. Surgiu, imagina. Mas a gente tinha que enfrentar, encarar, né? E morando ali na comarca, é isso aí. você tinha que ser corajoso, tinha que enfrentar. E aí o senhor foi promovido a desembargador em que ano? Eu fui em 1900, salvo engano, 93. 93?
Eu entrei na faculdade em 92. E aí eu vou falar, quando eu estava fazendo o curso de Direito, na Logos, eu lembro que a gente ia muito visitar a Logos, porque hoje o estudante não vai em livraria, até porque não tem quase livraria mais. Tudo está na internet, tudo virtual. E-book, virtual. Naquela época a gente ia muito na Logos, e a Logos tinha um lugar que você sentava para poder ler livro. Exatamente. Você podia ler, não precisava comprar e tudo, e aí você acabava comprando. E tinha uma apostila do senhor, que não era nem, na época não era nem livro, era uma apostila, né? De sentenças, manual de sentenças, que a gente... Eu lembro que eu comprei para estudar para a prova da ordem aquilo, para poder fazer, porque quem estudava pela apostila, que era muito didática e muito boa, passava muito bem na prova da ordem. E na minha turma quase todo mundo estudava por aquela apostila. E depois virou livro, não virou? Virou. Eu dava aula em curso preparatório para a magistratura. Fui convidado a dar aula e depois eu tive um curso também que era bastante frequentado e tudo. E aquela apostila serviu muito para essas aulas e tudo. E depois eu fui aconselhado a transformar a apostila num livro, porque nas pesquisas feitas a gente constatou que não tinha um livro específico de sentença criminal, de como elaborar a sentença criminal. Existia, claro, nos livros de penal, muitos capítulos a respeito de sentença, né? Com autores famosos e tudo, mas livros específicos não tinha. Então, eu resolvi realmente, transformei em livro, e quando foi lançado a primeira edição pela editora Del Rey, de Belo Horizonte, ela foi vendida em 6 a 8 meses. Foi vendida a primeira edição. Toda a primeira edição. E ela está em que edição hoje? Está na 8ª edição. 8ª edição. Mas o senhor já me contou uma história que o senhor estava, não lembro se era Brasília, o senhor foi pegar ia para um congresso, não sei, estava no hotel, tinha mais gente, o senhor foi pegar uma van e tinha alguém de outro lugar que falou, negócio de um livro, e não sabia que era o senhor o escritor, não teve um negócio desse? Teve. Era uma palestra que tinha em Brasília, de penal, e eu fui participar com alguns colegas aqui do estado. E pegamos a van do hotel para ir até o local da palestra, e um juiz de outro estado falou, rapaz, eu vou assistir essa palestra aí porque para mim é importante, porque eu pouco sabia de penal e eu consegui passar no concurso porque encontrei um livro de sentença criminal que me ajudou muito. Aí ele falou, um colega daqui perguntou a ele, vem cá, esse livro seu é um livro da capa vermelha, assim, e tal. Ele falou, Ele falou, o autor não é fulano de tal. Ele falou, cuidado, você vai pisar nele. Tá aí. Olha então, que legal. Teve isso aí, sim. Não, pra você ver como é que o livro fez diferença na vida de muita gente. Para mim, me fez passar na prova da ordem. Para ele, fez entender. Perfeito. Então, assim, isso é importante. O senhor deixa um legado, não só como magistrado, mas como disseminador de um conhecimento. Verdade. Que é importantíssimo para todo mundo que é da área jurídica. Verdade. E não tem fronteira, né? A pessoa está lá em Brasília. Você vê. Isso, o livro é conhecimento. É conhecido. Hoje nós temos muitos livros sobre sentença criminal. Bons livros sobre sentença. E eu continuo atualizando o meu, né? A cada edição. A cada edição. A última edição, eu estava muito preguiçoso, a 8ª edição, e acabei chamando para compartilhar comigo o livro o colega, o educador Fernando Zardini e a doutora Gisele. Então fizemos o livro a 3 mãos, essa 8ª edição, né? Ela saiu com 3 autores, mas é o mesmo livro. E 3 super autores, né? Porque o desembargador Zardini era do Ministério Público, entrou pela vaga do MP no tribunal e faz um trabalho excelente no tribunal, e tem um conhecimento muito grande. A doutora Gisele, então, nem se fala, não precisa nem dizer, uma magistrada assim de primeira linha. Ali veio a visão, a minha, veio a da doutora Gisele como juíza, e o desembargador Zardini como desembargador e como membro do Ministério Público. Então ficou interessante. Ficou muito legal. Né? Ficou boa imagino. Essa 8ª edição. Pô, que legal. E aí, desembargador, no tribunal, o senhor alçou até a presidência do tribunal. Lembro que o senhor presidente do tribunal. No tribunal eu fui corregedor-geral, fui presidente do TRE e fui presidente do Tribunal de Justiça. Fui. Na época que
eu comecei a advogar em 96, a internet era muito incipiente ainda. E não tinha muito sistema, nem para controle dos processos. Hoje nós estamos vendo o PJE sendo implantado nacionalmente pelo CNJ e aqui no estado agora. O senhor vê que isso melhorou para o judiciário, a implementação do sistema PJE, do sistema eletrônico? Eu vejo que esse é o caminho atual. Então, naturalmente, está sendo implantado, né? E, naturalmente, melhorias virão, aperfeiçoamento terão que vir, né? Mas este é o caminho, eu acho que vai dar um impulso muito grande, né? À prestação jurisdicional, facilitar para os advogados e para todos que militam, né, no direito, eu acho que é muito importante, sim. E eu penso que daqui uns dias a gente vai conseguir acessar o PJE pelo celular, pelos Androids. Eu penso que isso é outra etapa que vai chegar. Salvo engano, isso já vem sendo iniciado na Justiça Federal. Os juízes federais já conseguem acessar, salvo engano. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta. Não, eu acredito. E muito progresso virá a respeito. Não, até porque nós estamos passando por uma transição agora do processo eletrônico, o que nós passamos muito maior agora do que nós passamos lá atrás quando saímos da máquina de escrever para o computador. Muito. Porque quem quis continuar na máquina de escrever não conseguiu dar produção. E o computador veio e ajudou muito. E hoje acho que agora essa parte do processo eletrônico, com a inteligência artificial, está fazendo uma revolução no mundo jurídico. E quem fala assim, eu não gosto de informática, eu não gosto de inteligência artificial, não gosto de me atualizar, não vai conseguir advogar. Porque hoje é tudo no token, se assina no token, faz tudo. A inteligência artificial veio para ficar também. Os juízes têm tomado muito cuidado com as fake news, com as deepfake, né? Mas não há como. Vai ser esse o caminho. Né? O sistema que eu tenho no escritório hoje, ele usa inteligência artificial. Então. E usa muito bem usado. Eu não sei como a gente conseguia viver sem ela. É verdade. É como você falou, eu não sei como eu consegui viver sem internet, mas se adaptou, era aquele jeito. Sim. E hoje nós estamos vivendo uma nova era com a inteligência artificial. Sem dúvida. E isso, eu vi que no STF já tem inteligência artificial analisando a admissibilidade do recurso extraordinário. Então. Isso é um negócio assim que ninguém imaginava isso há um tempo atrás. E aí eu falo, hoje o advogado que não se atualizar, ele não vai conseguir estar no mercado. Não. Né? O senhor concorda com isso, né? Com certeza. Tem que se adaptar, atualizar e para seguir o fluxo, senão não vai conseguir. Agora, o judiciário está muito na vanguarda também com isso, viu? Eu falo porque antigamente eu vi uma entrevista uma vez de um jurista, eu não lembro o nome, que ele falou o seguinte, olha, isso na década lá no início dos anos 2000, ele falou, se você pegar um médico de 50 anos atrás e hoje ele não consegue fazer o trabalho dele, porque hoje com a quantidade de aparelho, quantidade de coisa que tem, você pegar um engenheiro, mudou completamente, na época de 2000 já fazia em AutoCAD, aquelas coisas. O jurídico não, o processo era o mesmo, de você encadernar, e numerar, e bater certidão de juntada, e bater certidão de conclusão, e hoje nós já estamos numa época diferente. Você pegar há 50 anos atrás, nem 50, vamos falar há 20, 30 anos atrás, isso mudou completamente. É verdade. De hoje, né? Isso, o tribunal agora está na vanguarda, eu acho que é o caminho realmente. Eu fico muito feliz por isso. Agora, você acha que o judiciário precisa de alguma reforma para poder melhorar, ou você acha que isso já tem assim, nós já estamos no caminho já da... Eu acho que tem vindo, né, as mudanças no judiciário. Em 2005 veio o CNJ, né? E trazendo diretrizes e fiscalizando, né? E ajudando o magistrado na sua atuação. O que precisa
talvez seja um número maior de magistrados. Há uma falta muito grande de juízes e de servidores. Talvez pudessem ser acrescentados mais assessores para os juízes. Eu acho que isso ia dar um bom desenvolvimento, não é? E a carência de servidores é muito grande também, não é? Então, são questões que precisam ser vistas, ser enfrentadas, não é? Sem dúvida nenhuma que precisa. E não é fácil, né? Porque com a lei da responsabilidade fiscal, que antigamente não tinha, né? Mas hoje, com lei de responsabilidade fiscal, o gestor do tribunal, ele é responsável. E ele não pode sair contratando todo mundo. Às vezes a população não entende, o judicionário não entende por que está faltando funcionário, por que está faltando juiz, mas realmente tem gargalos que não depende do gestor ali, depende do orçamento, depende. E ele não pode fazer mais do que ele tem de dinheiro para gastar realmente. Não. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ser gestor hoje de um tribunal. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Tem a fiscalização dos tribunais de contas, né? do país. E a gente não tem como deixar de seguir, né? Esse regramento aí que, de certa forma, engessa a atuação do gestor. Mas ele tem... Não há como flexibilizar. Então, o quadro precisa de muito mais juízes, né? Tem concurso aberto, mas sempre com carência, né? Então, vamos aperfeiçoando e tentando achar meios, né? De progredir, de melhorar a prestação judicional. Né? Eu falo porque a justiça hoje no Brasil, o povo está muito mais politizado. Até por questões de você conseguir assistir às sessões pela internet, pelo YouTube, pelos canais que... Hoje mesmo teve sessão do Pleno, você assiste pelo YouTube. Então, antigamente não tinha isso. O advogado estava lá no interior, se ele quisesse ver uma sessão do Pleno ou uma sessão do tribunal, ele tinha que vir aqui. Hoje ele consegue ver. Tem as sessões virtuais. Isso tem ajudado muito o dinamismo no julgamento dos processos. Mas eu falo que o povo está mais politizado pelo seguinte: se você pegar há 20 anos atrás e falasse assim, quem são os ministros do STF? Poucas pessoas saberiam falar os nomes das pessoas. Hoje, a pessoa te fala o nome, grande maioria da população te fala o nome, e fala inclusive o viés de decisões que ele te dá, se ele é mais assim, se ele é mais assado. E se você perguntar para essa pessoa quem são os jogadores escalados da seleção de futebol, ele não vai saber, como ele sabe dos magistrados da corte, que é o STF. E isso é uma coisa boa, mas também nós temos que tomar cuidado com esse monte de fake news que o senhor mesmo falou que tem, porque é uma coisa que essas fake news denigrem a imagem de uma pessoa da noite para o dia. Sim. E eu fico assim preocupado, porque não tem uma regulamentação muito forte ainda sobre isso. As redes são muito abertas, parece que é terra de ninguém, né? Sim. Isso atrapalha um pouco o judiciário, não atrapalha? Muito. Os juízes são cautelosos a esse respeito, né? E procuram identificar, né, sempre as fake news, provas falsas juntadas, talvez, né? Então, é um trabalho a mais para o magistrado, que tem que ser zeloso e cuidadoso nessa parte. É verdade. Né? Mas me fala uma coisa, o senhor agora está advogando depois de aposentar, o senhor aposentou tem 2, 3 anos, mais ou menos? Vai fazer 2 e pouco. 2 e pouco, eu lembro. E o senhor está advogando na área criminal, que era a área que o senhor sempre atuou no tribunal, né? Parece que é um contrassenso, mas quase a gente não tem feito criminal. A gente está mais na área empresarial e civil, porque eu fui convidado por 2 colegas, um juiz aposentado, o doutor Eliezer, e o irmão dele, que não gostam muito do criminal. Então, raramente a gente tem feito criminal. Fizemos alguns como assistente de acusação e alguns outros questões que não são crimes, né? Daqueles que chocam, etc. Essa parte a gente não pega. Entendi. Por exemplo, se vier
questão de estupro, etc., a gente não pega. Então, a gente tem evitado o criminal, tem trabalhado muito em outras áreas. Mas o senhor é concorrente do filho do senhor, não, né? Porque eu vou falar, eu conheço Rodrigo e eu vou te falar uma coisa, é um profissional extremamente competente. Está voando na advocacia. Rodrigo tem uma advocacia, assim, plena hoje, né? O senhor concorre com ele, então, porque ele é empresarial. Ou não concorre? Não, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, não concorre, eu gosto muito de Rodrigo. Ele tem, assim, uma... Eu sinto quando ele fala uma segurança nas coisas, né? Ele é bem estudioso também, né? Estudioso. Mas a gente está indo por esse viés aí, tem sido interessante, não é? Temos feito, por exemplo, na área de sucessões, a gente tem trabalhado muitas coisas. Muito bom. Né? Então, sempre tem muita coisa que a gente pode atuar, né? Fora do criminal, e a gente tem procurado evitar. Mas a gente não diz que não atua. Entendi. Em certas coisas, sim. Né? Que bom. Desembargador, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão querendo ingressar no mundo jurídico, para as pessoas que estão fazendo faculdade, para os jovens advogados, para as pessoas que têm pouca experiência ainda, mas que, ouvindo o senhor falar, isso é de uma riqueza muito grande pela experiência que o senhor tem nessa área jurídica. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão aqui iniciando. Eu advoguei antes de ir para a magistratura por cerca de 6 anos. E agora eu volto e, naturalmente, a gente não mantém o número anterior da inscrição, pega um novo número e, pelo novo número, hoje eu sou da ala da jovem advocacia, né? Mas os advogados que estão começando ou pretendendo iniciar, o que precisa realmente é estudar muito, estar preparado, frequentar os foros, ver a parte prática, né? É de suma importância. Hoje, os próprios juízes, né, têm procurado usar um linguajar mais acessível à população, evitar estrangeirismo, né, nos seus escritos, nas suas decisões. Né? Antigamente, era muito comum se usar, né, o francês, o latim, enfeitava o arrazoado, né? Então, eu, no curso de Direito, falava para os alunos que deve evitar. Hoje, a tendência é evitar. Antigamente, ou talvez até hoje, o próprio Código Civil, né, usa latim, quando fala, por exemplo, de cujos, né? Que é o falecido. Então, hoje, a tendência é evitar. Até tem uma história muito pitoresca. Dizem que um jovem advogado, procurando mostrar conhecimento, né? E ele aprendeu essa palavra de cujos, achou bonita, achou interessante, e no arrazoado dele, lá no inventário, ele escreveu para o juiz: meretriz juiz, o de cujos deixou 5 decujinhos. Então, hoje... Não sabia nem o que estava escrevendo. Pois é. Hoje, se for usar estrangeirismos, etc., tem que usar com propriedade. Não é? Então, mas o importante, talvez, é evitar. Não é? Escrever uma linguagem mais acessível, não é? A todo o povo e tal. Eu acho isso muito importante. Não, até porque eu sempre aprendi o seguinte: além de escrever muito claro, tem que escrever claro e sem usar esse tipo de coisa, às vezes o magistrado pega uma inicial com 50, 60, 70 laudos. Isso é um absurdo um advogado escrever 50, 60, 70 laudos em uma peça. Porque não tem o que se dizer em 70 laudos. Aí você vai pegar, às vezes está falando coisa que não faz sentido, e aí tira a atenção do próprio juiz do magistrado na hora de ler. Não E dificulta, porque usa-se muito Ctrl-C, Ctrl-V, a petição fica enorme, e o juiz, coitado, tem que fazer um relatório
Então, ele vai ter que resumir tudo que foi mencionado ali. É uma exigência, né? O relatório, a não ser nos juizados especiais, que não tem relatório, o juiz precisa fazer o resumo daquilo tudo. Então, é claro, as petições têm que ser diretas, claras, sucintas. Isso é muito importante. Até porque tinha um advogado que uma vez me falou o seguinte: quem está escrevendo muito é porque não tem direito e está tentando arrumar alguma saída. Porque quando a pessoa tem direito, ele escreve sucintamente, basicamente. É a primeira impressão que se tem quando vê uma petição muito longa. Né? Isso é bom saber, que a impressão é essa realmente. Tem que ser sucinto. Tem que ser sucinto. Importante. Barrador, queria agradecer a presença do senhor aqui, dizer que é uma honra. Nós estamos assim, muito felizes de poder receber o senhor aqui. E eu queria que o senhor assim, soubesse que, para mim, foi uma aula hoje aqui. Eu fico muito satisfeito, muito feliz. Eu é que fico honrado e registro aqui novamente meus agradecimentos em ter oportunidade de passar alguma experiência que talvez sirva para os jovens que estão iniciando, pelo menos, né? Isso de ter a coragem, quando formado, ir mesmo para a profissão, né? Então, eu é que tenho a agradecer muito por essa oportunidade de participar desse podcast. Muito obrigado. Com esse grande advogado, que é um dos maiores tributaristas do Estado. Não, eu só sou... Eu tento fazer o certo e agir com muita seriedade, sabe, desembargador? Isso eu aprendi. Que não adianta você querer ganhar dinheiro acima de tudo. Tem que ter um perfil de atuação. Perfeito. E isso eu vejo muito em algumas pessoas que eu lido hoje. Advogados que são, às vezes, advogados de partes ex-adversas, agindo com lealdade. Sim. Então isso é importante, né? O juiz sabe quando o advogado não está agindo com lealdade no processo, Perfeito. Não sabe? Claro. Eu tenho certeza que sabe. Sabe. Pela experiência você vai vendo. Sabe. Mas tá bom, muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Até o próximo. Um abraço.